Olá, alunos de redes de computadores, vamos retomar mais uma aula gravada, né? E lembrando que estamos vendo a camada de rede. Vimos a questão das redes comutadas, rede comutação por circuito, as redes comutadas, rede comutação por circuito e rede comutação por pacote. E dentro das redes de comutação por pacote, datagrama e circuito virtual, as diferenças básicas entre as duas. Né? Terminamos vendo isto. Então, vamos nos atentar um pouco mais ao nó da rede. E na maioria das vezes é um roteador. Né? Então, aí, o que há dentro de um roteador? Um roteador vai fazer comutação. Então, ele vai comutar, vai entrar pacotes em uma porta de entrada e ele vai escolher uma porta de saída para mandar esse pacote. Né? Então, chega esse pacote numa porta de entrada e ele vai escolher uma porta de saída para onde ele vai mandar o pacote. Por isso que nós falamos que ele faz comutação, ele comuta, né, essas entradas, ok? Obviamente que a escolha da porta de saída é em cima de um algoritmo de roteamento, porque a função básica da camada de rede é fazer roteamento, é escolher a melhor rota. Então, o roteador ele vai escolher qual é o nó de saída, qual é o buffer de saída, em cima de um algoritmo de roteamento. Então, os pacotes eles chegam em fila, vão chegar numa certa porta do roteador, né? E o roteador vai pegar sempre o primeiro da fila, né? E vai rodar um algoritmo de roteamento e vai decidir qual é a porta de saída onde ele vai direcionar esses pacotes. E esses pacotes também sairão em fila nesse enlace. Então, onde ocorre a formação da fila? Né? Filas de pacotes podem se formar tanto nas portas de entrada como nas de saída. Ou seja, as filas se formam no buffer. O roteador não tem condições de receber todos os pacotes de uma vez. Então, ele recebe um trem de pacotes, uma sequência de pacotes, e sempre vai pegar o primeiro da fila para rodar o algoritmo de roteamento e comutar para uma outra porta. Né? Então, o roteador não necessariamente tem a capacidade de operacionalizar todos os pacotes que chegam. Então, ele armazena um buffer, né? Tanto na entrada quanto na saída. Então, é aí que se formam as filas. Né? O local e a extensão da formação da fila dependerão da carga de tráfego, da velocidade relativa do elemento de comutação e da taxa da linha. Né? Então, se está chegando muito pacote ou se não está chegando muito pacote, como é que é feita essa computação, se o roteador vai demorar muito tempo para rodar o algoritmo de roteamento para decidir para qual porta ele vai enviar na saída, né? E a taxa da linha, obviamente, é a taxa do enlace, né? Capacidade do enlace. Então, aí é a formação de fila na porta de saída. Então, a formação de fila pode ser tanto na porta de entrada quanto na porta de saída. Não é? É um buffer, é uma posição de memória que ele tem. Por exemplo, ali cabem 1000 pacotes. Se chegam 1001 pacotes, o 11º pacote ele é perdido. Né? Por quê? Porque há uma capacidade finita de buffer aí nessas várias entradas, né, nessas várias entradas que ele tem, tanto na entrada quanto na saída, né? Essas várias portas, melhor dizendo, que ele tem tanto na entrada quanto na saída. Então vamos aos algoritmos de roteamento. Então, como já dissemos, a função primordial da camada de rede é fazer roteamento, é fazer com que o pacote saia, por exemplo, nesse gráfico que nós temos aí, que ele saia nessa rede, né, esquematizada,
que ele saia de U e chegue em Z, por exemplo, né? Então, existem várias possibilidades para que o pacote saia do roteador U e chegue no roteador Z, né? Então, a melhor rota por esse pacote aí, por inspeção, se eu não estou cometendo nenhum engano, seria através, pelo peso que está sendo dado aos enlaces, né, os números que estão nos enlaces, seria U, X, Y e chega em Z. Tá? Então você teria aí um custo de 4. Né? Os outros custos são todos maiores que 4. Todas as outras rotas são maiores que 4. Né? Então o algoritmo de roteamento vai fazer isso, vai decidir a melhor rota. Então a rede de comutação por pacote leva pacotes de uma fonte ao destino. Existem várias rotas possíveis, então há necessidade de se fazer roteamento, ou seja, se escolher o melhor caminho. Né? E um grafo ele é usado para formular problemas de roteamento, para representar esses problemas de roteamento. O exemplo que está dado na figura. Hein? Então, dentro desses algoritmos de roteamento, você tem os parâmetros de roteamento. Quais são os parâmetros de roteamento? O primeiro deles, critérios de desempenho. Né? Você pode rotear, na realidade, né, gente, o que são esses números? Né? Esses números aí podem ser várias coisas, aí é justamente isso que a gente está discutindo aqui agora. Né? Como é que você pode guiar no seu roteamento? Como é que você vai decidir qual é o melhor roteamento? Né? Então, são os parâmetros de roteamento. O primeiro deles, critérios de desempenho. Quais são esses critérios? Número de hops. O que é hop? Hop é salto de um roteador no outro. Então, você pode falar o seguinte: eu quero rotear através do caminho que eu passe pelo menor número de roteadores. É um parâmetro, uma forma de rotear. Você pode rotear quanto ao custo. Eu quero passar pelos links que têm os menores custos, que têm o menor custo total. Atraso, eu quero passar pelos links, né, pelos roteadores, onde eu chegue o mais rápido possível. Ou eu quero passar pelos roteadores, né, pelos links que tenham o maior throughput, a maior taxa efetiva, as maiores taxas, né, de transmissão. Um outro parâmetro de roteamento é o instante de decisão. Quando é que eu vou tomar a decisão do roteamento? E aí, vale lembrar o que a gente estudou em datagrama e circuito virtual. No datagrama, o roteamento é feito a todo instante, para todos os pacotes o tempo inteiro. Já no circuito virtual, o roteamento é feito só no início da conexão. Depois não é feito mais roteamento. Né? Lugar de decisão. Onde é que vai ser rodado o algoritmo de roteamento? Onde é que vai ser decidido efetivamente o roteamento? Né? Você pode decidir em todos os nós, em alguns nós, somente na fonte. Né? E outra coisa, a questão o outro parâmetro, a fonte de informação. O que é isso? São as condições da rede. Né? Uma rede ela é altamente dinâmica. Uma rede WAN. Obviamente que quando a gente está falando em roteamento, a gente está tendo em mente uma rede WAN, uma rede de longa distância, como por exemplo a internet. Então, as condições da rede elas mudam muito rapidamente, a rede é dinâmica. Então, de onde vão vir essas informações de roteamento? Né? Eu posso receber informações de todos os nós, eu sendo um nó da rede. Eu posso receber essas informações só dos nós adjacentes, só dos nós que estão próximos a mim. É uma forma de se fazer trafegar essas informações e, consequentemente, tem consequência no roteamento. E outra questão é o intervalo de atualização dessas informações na rede, essas informações de controle da rede. Né? Vai ser toda hora, vai ser só de vez em quando? Né? Então, são parâmetros que vão ajudar no roteamento. Agora, vamos aos tipos de roteamento. O primeiro tipo que a gente vê é o roteamento fixo. O roteamento fixo ele não se adequa às condições da rede, ele exige uma intervenção
de alguém que monte essa tabela. Todos os roteadores são feitos por tabela, né? Mas no caso do roteamento fixo, essa tabela é fixa, não muda nunca, né? Então, é uma rota fixa para cada par de nós da rede, definida através de tabelas. Não reage a mudanças da rede. Congestionamento não reage. É sempre assim. E como é que funciona essa tabela? Como é que a gente lê essa tabela? Essa tabela é do nó na horizontal para o nó na vertical. Então, imaginem, você está saindo do nó 2 e indo para o nó 5. Então, você está saindo do nó 2 na horizontal e indo para o nó 5 na vertical. Então, do 2 para o 5, você passa pelo 4. Olha só. Então, veja na tabela. O 2 com o 5 é um 4. Então, eu tenho que ir do 2 para o 4. Eu chego no 4. Só que eu ainda quero ir para o 5. Eu ainda quero ir para o 5. Então, eu vou do 4 para o 5 e já cheguei, né? Então, do 2 para o 5, eu tenho que ir do 2, passar pelo 4 para chegar no 5. Se eu vou do 4 para o 3, 4 para o 3, eu tenho que passar pelo 5. Então, do 5 eu ainda quero ir no 3. 5 indo para o 3, a correspondência já é o 3, já cheguei no 3. Ok? Então, o roteamento fixo, ele é montado através dessa estrutura de tabela estática que não muda. Ok? Um outro tipo de roteamento é o flooding. O flooding, como o próprio nome diz, é inundação. Inundação. E como é que funciona esse algoritmo de roteamento? Na realidade, ele peca pelo excesso. Então, um roteador recebe um pacote de um determinado nó, ele manda esse pacote para todos os nós que estão interligados a ele, menos para quem enviou para ele, porque se o roteador enviou para ele é porque o pacote não é para ele, né? Então, recapitulando, ele pega o pacote que ele recebeu de um certo roteador e replica esse pacote para todas as conexões que ele tem, menos para quem enviou para ele, né? Depois de um certo número de hops, os pacotes são destruídos. Por quê? Para se tentar evitar pacotes zumbis na rede, né? Pacotes que não chegam ao seu destino e ficam rodando na rede, né? Esse tipo de roteamento ele é robusto, porque você garante que vai chegar ao receptor, mas ele pode congestionar a rede, tem, na realidade, uma probabilidade muito grande de congestionar a rede, pela própria construção dele, né? E é só um exemplo, olha só, como é que o número de pacotes cresce muito na rede com esse tipo de roteamento, né? Então, na letra A, aí, os pacotes saem do nó 1 para o nó 3, para o nó 2 e para o nó 4. Chegando no nó 2, no nó 3 e no nó 4, esses pacotes são replicados para todos os nós que têm conexão com ele, né? Isso é a letra B. Na letra C, que é o terceiro esquema, né? Esses pacotes são replicados novamente e aí sim os pacotes vão chegar até 6, né, replicados, ok? Então aí esse esquema mostra como é que o número de pacotes cresce muito na rede. Outros tipos de roteamento, o roteamento aleatório, ele é parecido com flooding, né, com a inundação, mas você recebe um pacote de um nó e você escolhe de forma aleatória uma porta de saída e envia esse pacote, menos, é claro, para quem enviou para você, né? Ele não vai congestionar tanto a rede, mas também você pode chegar num ponto que você nem garanta que o pacote chegue ao seu destino, porque pode acontecer
Ele nunca chega, é óbvio que é uma probabilidade pequena, mas pode acontecer. E o tipo de roteamento mais utilizado, sem dúvida nenhuma, que é o roteamento adaptativo, né? O roteamento adaptativo, ele muda com as condições da rede. Então, que condições são essas? Falha e congestionamento. Então, ele consegue evitar regiões de congestionamento da rede. Ele consegue evitar regiões onde esteja com falha. Então, olha, não passe por aquela região, passe por outro caminho. Quando aquela região volta ao normal, aí sim ele volta a passar por aquela região. Só que para isso, informações dessas variáveis de falha e de congestionamento devem trafegar na rede. Né? Os roteadores têm que saber o que está acontecendo com os outros, uns com os outros, né? Para evitar onde tiver com falha e congestionamento e depois voltar a passar quando a situação fica normal. E isso aumenta o overhead, sem dúvida nenhuma, isso aumenta o overhead, mas o ganho que você tem, né, com a otimização desse roteamento vale a pena. Né? Então, apesar do maior overhead, o roteamento adaptativo é mais eficiente. Né? Você evita congestionamentos, você evita perdas de pacotes, você evita retransmissões, né, devido àquelas perdas de pacotes. E por isso, o roteamento adaptativo é mais utilizado. Exige um custo de software e hardware mais elevado, mas o que você tem um ganho de otimização de rede, de eficiência no algoritmo de roteamento, vale a pena. O controle de congestionamento. Né? Quando você tem um grande número de pacotes em uma parte da rede, você está entrando em situação de congestionamento. Né? Então, vai ter show no Brasil do YouTube, né? Vai começar a vender ingresso à meia-noite do dia tal. Você entra e não consegue comprar, né? Por quê? Porque o servidor está sobrecarregado, a máquina está sobrecarregada, mas o entorno da rede ali também está com problemas. Porque um sistema de engenharia, que a rede é um sistema de engenharia, ele é feito para funcionar para o funcionamento médio e não para o pico, né? Porque todo sistema projetado para o pico ele é muito caro. Então o sistema ele é projetado para funcionar ali na média, né? Em situações normais. Né? E o que foge da normalidade, como o exemplo que a gente deu do show do YouTube, acaba congestionando. Né? O servidor fica congestionado, a borda ali, o entorno desse servidor fica muito congestionado, os buffers dos roteadores ficam cheios, aí chegam mais pacotes, esses pacotes são perdidos, aí tem que ser retransmitidos, e isso gera uma situação de congestionamento. Em condições normais, o número de pacotes entregues é igual ao número de pacotes enviados. Né? No congestionamento, não, você envia muito mais do que o que chega. Né? O aumento do tráfego implica numa perda de pacotes, como a gente já comentou. Em situações extremas, quase nenhum pacote é entregue. Congestionamento extremo. Né? Aí vemos a caracterização do nó da rede. Né? Então, isso aí a gente já falou, inclusive, né? A representação aí, o nó 4, né? É um roteador, o roteador 4. Vocês veem aí ó, na porta com a conexão para o roteador 5, to 5, a gente coloca aí a representação de um buffer de entrada e de um buffer de saída. Então, toda a comunicação com os outros roteadores sempre tem um buffer de entrada e um buffer de saída. E pode ser que o buffer de entrada esteja cheio e de saída esteja vazio, ou vice-versa. Né? Funcionam de forma independentes. E o roteador armazena os pacotes aí. Se o buffer tem uma capacidade para 1000 pacotes e chegam 1001 pacotes, o milésimo primeiro é perdido. Né? E gera retransmissão através do controle de erro, se estiver sendo feito controle de erro, por exemplo, com o Go Back NA, que a gente já estudou. Né?
Então, situações que geram congestionamento, aumento de fila, buffer insuficiente, né, processadores lentos. Por quê? Porque o roteador ele sempre pega o primeiro da fila e vai rodar o seu algoritmo de roteamento. Se ele demora muito para rodar esse algoritmo de roteamento, essa fila cresce, né? O buffer insuficiente, é claro, é o tamanho do buffer ali. Se ele é pequeno, ele vai encher rápido, né? Ok? Linhas narrowband, eles são linhas de baixa capacidade de taxa de transmissão, que aí vai ocasionar acúmulo de pacotes no buffer também. Podemos parar por aqui, né? Depois nós vamos continuar com exemplos de rede de longa distância, de WANs, que são o X25 e o Frame Relay. Não é? Então podemos parar por aqui e numa outra oportunidade nós continuamos a partir daqui. Até mais, tchau.